Nos Estados Unidos, o governo e a oposição trocam acusações depois do shutdown que começou nesta quarta-feira. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chega aos estúdios para explicar mais aqui para a gente, inclusive, como é que isso pode afetar o país, essa paralisação. Ontem a gente já alertava, né? E se confirmou, porque o Congresso ainda não votou o orçamento. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Aquilo que a gente falava na edição de ontem realmente se confirmou. O governo dos Estados Unidos entrou em paralisação por falta de acordo sobre o orçamento. As trocas de acusações são as seguintes. Os republicanos, que queriam empurrar o orçamento até novembro e aí depois votar um orçamento mais definitivo, digamos assim, para o ano que vem, acusam os democratas de jogar contra e querer causar o caos no país, lá nos Estados Unidos. Os democratas, por outro lado, que pediam uma expansão dos créditos para a saúde pública, afirmam que a responsabilidade é dos republicanos, que possuem a maioria nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, onde essa votação deveria passar, e ela precisa de 60 votos a favor para passar. Os republicanos têm 53 assentos no Senado, então eles precisam do apoio de sete senadores democratas ou independentes. 3 democratas já anunciaram, pelo menos, que devem sim votar a favor de um orçamento em qualquer situação. Já votaram anteriormente, mas ainda assim não chegou esse número mágico de 60 votos a favor. O que acontece? Esse é o 15º shutdown, a 15ª paralisação no governo dos Estados Unidos desde 1980, no governo Jimmy Carter. Vamos dar uma olhadinha no histórico dos shutdowns lá no governo dos Estados Unidos. A gente separou uma arte para ver exatamente quanto tempo que costuma durar esse tipo de situação por lá. É raro que os shutdowns demorem muito tempo para serem resolvidos. Em 1980, no governo de Jimmy Carter, foi um dia. Aí você tem 3 shutdowns que vieram no governo do republicano Ronald Reagan. Um dia em 1981, 4 horas em 1984, outras 4 horas aproximadamente em 1986, no governo George Bush pai, 3 dias em 1990, no governo de Bill Clinton tivemos 2 shutdowns, um de 5 dias em 1995 e outro de 21 dias que virou o ano de 1995 para 1996, governo Barack Obama em 2013 com 16 dias de paralisação e 2 paralisações no primeiro mandato de Donald Trump. A primeira no comecinho de 2018, em janeiro, 3 dias, e depois o shutdown mais longo da história do governo americano, 2018 a 2019, 35 dias ele virou ali de dezembro para janeiro. Todas essas paralisações têm os seus próprios motivos. Aqui no governo de Ronald Reagan, por exemplo, você teve uma paralisação em 1984 porque os deputados, na ocasião, senadores, na ocasião, estavam em um jantar de arrecadação de fundos, um jantar para caridade, e não foram ao parlamento, não foram ao Capitólio para votar no orçamento, votar o orçamento, melhor dizendo, e aí houve a paralisação de 4 horas. Assim que eles puderam se reunir, a paralisação foi resolvida. E isso tudo aqui nos mais diversos cenários. Cenários onde às vezes o presidente é de um partido, mas a maioria no Senado é de outro. Cenário como o atual, onde o presidente é republicano e a maioria no Senado também é. Agora, o que acontece? Se a gente olhar aqui a outra arte, a expectativa é de que 750 mil trabalhadores norte-americanos percam os empregos pelo menos temporariamente. O governo, a Casa Branca, deve licenciar 750 mil funcionários públicos, onde que essas demissões ou que essas suspensões devem ser feitas, parte delas pelo menos. O Departamento de Defesa deve suspender 334 mil contratos. O de saúde, 32 mil. O de comércio, 34 mil. O Departamento de Estado, 16 mil licenciados. E a NASA, 15 mil licenciados. Então, todos os setores do governo federal lá nos Estados Unidos, aqui a gente separou só um recorte de algumas áreas, sofrem algum tipo de alteração, sofrem algum tipo de paralisação. Os controladores de tráfego aéreo, por exemplo, vão trabalhar, pelo menos uma parte deles, e todos sem receber pagamento. E aí a
expectativa é de que dentro desses 750 mil trabalhadores que serão licenciados ou que irão trabalhar, mas sem receber por isso, os Estados Unidos têm uma perda de renda de 400 milhões de dólares. Às vezes, esse dinheiro pode ser pago de forma retroativa. O salário pode ser pago de forma retroativa para os trabalhadores que continuaram nas suas funções sem receber. Mas isso não é regra, não é uma coisa muito certa. Então é um cenário bastante delicado que põe em risco até mesmo a vida das pessoas. Parques nacionais lá nos Estados Unidos devem continuar abertos, mas os serviços de limpeza e vigilância, por exemplo, deixam de funcionar. Então os impactos são sentidos em diversas áreas. E aí você tem a questão política, porque nessa troca de acusações, a estratégia da Casa Branca é muito clara. Jogar a culpa nos democratas, eles estão falando em Democratic Shutdown, ou seja, um shutdown causado pelo Partido Democrata, levando em consideração as eleições do ano que vem, as midterms, eleições de meio de mandato, legislativas. E aí, quais são as saídas? Bom, alguém vai ter que ceder. E quem é que vai ceder primeiro? Quem não quiser manchar a sua reputação de saber que está colocando em jogo a vida de muita gente nos Estados Unidos. Por isso que talvez senadores democratas possam abrir mão da base partidária nesse momento e votar a favor do orçamento, mesmo sabendo que não é o ideal, mas que vai garantir a sobrevivência, vai garantir o meio de vida ali de muita gente nos Estados Unidos. Sem dúvida. Fabrício Naisky, então, a expectativa, muita gente fala que isso pode durar até sexta-feira, mas vai saber se efetivamente isso vai se dar. Você volta na programação da Jovem Pan. Valeu.